Na sua visão, como cristão, esse tempo todinho que você está na academia, ainda está na academia, é cristão, é pentecostal. Nós pentecostais, o estilo do pentecostal, em alguns ambientes, é relaxado, não lê, só está naquela benção pneumatológica, é como se tivesse só valorizar a experiência. Eu creio que não é só isso, sem dúvida. Nossa característica pentecostal, ela é escriturística, é bíblica, não é fruto da nossa imaginação, como algumas pessoas que não são pentecostais e nos criticam, né? A gente sabe muito bem disso. Mas na sua visão, eu vou fazer uma pergunta e faço outra. Você acha que o crente do passado, ele era mais constante nas suas atividades cristãs? E em que sentido? Na ida para a igreja, na sua época, nos cultos bíblicos, na EBD, na escola bíblica, se ele era constante nas atividades cristãs, doutrinárias, se ele lia, se ele estudava, se ele refletia. Na sua visão, o crente do passado e o de hoje, qual a diferença na sua visão? Mudou, não mudou, continua o mesmo, piorou, melhorou, na sua visão? Professor Marcos, excelente pergunta, excelente pergunta. Professor Marcos, excelente pergunta, excelente pergunta. Você me faz lembrar uma conversa que eu tive com meu ex-pastor, mas continua sendo meu amigo, né? Uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, pastor Evaldo Cassoto, um abraço para ele. A gente conversa muito, concordamos em muitos aspectos, divergimos em muitos, né? Mas mantém o respeito. Mas o respeito, né, o diálogo, exato. No campo político, então, nem se fala, né? A divergência entre nós, de vez em quando a gente se alfineta. Mas é assim, uma pessoa querida. Eu assim, trabalhei 2 anos, inclusive, numa faculdade aqui do estado, graças a ele, professor Marcos. E ele me indicou. Então, é uma pessoa muito humana, gosto muito do pastor Evaldo. Amém. E eu, há um tempo atrás, conversava justamente com ele sobre isso, no sentido de tentar colocar para ele, e ele concordou comigo também em muitos aspectos, professor Marcos, que eu estou na igreja a vida toda, né? Eu tenho 38 anos de idade. Mesma idade que eu, tá vendo? Pois é, então assim, fui criado, né, no movimento evangélico, especificamente no movimento pentecostal, e é notável que houve mudanças substanciais. Eu reconheço, professor Marcos, que talvez tenha havido sim uma redução nesse engajamento dos evangélicos com as atividades locais. Aliás, aqui no estado, a revista Comunhão, há uns anos atrás, publicou os resultados de uma pesquisa que sinalizava justamente para isso, de que uma grande parte dos evangélicos não assumiam compromissos com a igreja local, eclesiásticos, né? Com atividades exatamente da igreja local. Mas a gente precisa também, professor Marcos, e aqui vale a pena a gente voltar àquela noção de transdisciplinaridade, a gente olhar para o nosso tempo e entender o que está acontecendo. Então, nessa hora, o diálogo com a sociologia, com a antropologia, com outras áreas de conhecimento é muito importante. E o que eu percebo, professor Marcos? Nessa hora eu tento também trazer à tona aqui um olhar sociológico. Eu acho que a sociedade mudou substancialmente. E a igreja, ela não está dentro de uma bolha, no sentido de que ela não sente como se ela se isolasse da sociedade. Ela sente os reflexos disso, né, professor Marcos? Então, o que eu percebo? A sociedade mudou, logo a igreja também muda em grande medida. O perfil familiar mudou muito, professor Marcos. Então você olha, hoje nós vivemos numa realidade em que a emancipação da mulher fez com que ela saísse de casa. A mulher não fica mais em casa. Estou dizendo assim, numa tendência geral. É claro que tem famílias que ainda preservam um modelo mais tradicional, em que o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa, cuidando dos filhos. E aqui eu não estou nem criticando ou legitimando o modelo em detrimento de outros. É apenas uma constatação. Então a gente percebe que o movimento evangélico, com quanto ele defenda, né, um modelo de família mais tradicional, e tudo bem, é uma bandeira, é uma defesa, e o meu modelo de família, inclusive, é bem aos moldes do modelo tradicional, né? Mas veja, professor Marcos, é fato que a igreja evangélica também
ela sente essa mudança no... As famílias evangélicas também aderiram a essas mudanças. Em que sentido, né? A mulher, a gente não vive hoje um formato de família em que apenas o homem trabalha, ou apenas o homem estuda, né? Então, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu era um adolescente, um jovem pentecostal, a gente ouvia falar de teologia como algo distante, a gente ouvia falar de faculdade como algo distante. Hoje não. Então, mudou. Hoje o jovem pentecostal está indo para as faculdades, está indo para as universidades, o homem trabalha, a mulher trabalha. Minha esposa, por exemplo, agora está trabalhando enquanto eu estou aqui com você, gravando, né, essa entrevista. Então, ela está trabalhando. Eu até brinco com isso, professor Marcos, e digo que essa questão da emancipação da mulher foi muito boa em alguns aspectos, né? Um deles, por exemplo, foi o fato da mulher trabalhar e ajudar nas despesas de casa, né? Aí quando eu falo aqui com a minha mulher, não, mas você tem que cuidar e tal, ela fala brincando também, claro, né? A minha esposa é uma parceirona, né? Eu falo, não, vocês não buscaram igualdade? Então vamos igualdade, inclusive, nas despesas de casa também, né? A mão no arado, né? Brincadeiras à parte, né? Mas a gente assim leva muito bem essa questão. Eu e minha esposa aqui em casa é bem tranquilo isso, a gente é bem colaborativo mesmo, né? Mas percebe, professor Marcos, então eu acho que essa mudança do perfil familiar refletiu também nessa adesão dos evangélicos às atividades das igrejas locais. Eu não acho que essa ausência dos evangélicos hoje, ou de grande parte dos evangélicos hoje, nas questões da igreja local, seja necessariamente ou apenas reflexo de um esfriamento espiritual. Mas uma rotina, acho que né? É uma mudança, né? Exatamente. Então, você tem a esposa trabalha, os filhos, em muitos casos os filhos também trabalham, quando não fazendo estágio, às vezes já na vida adulta já estão também nos seus empregos. Então, muitas vezes conciliar isso com uma agenda de igreja que já é uma agenda muito cheia, não é fácil. E nessa hora, professor Marcos, eu conversava justamente sobre isso com o pastor Evaldo, que eu citei aqui, eu falava justamente para ele isso, pastor, eu acho que a igreja ela também tem de ser compreensiva, a liderança precisa ser compreensiva de que isso não necessariamente é fruto de esfriamento espiritual. Pode ser que seja, né? Mas não apenas. É uma realidade ampla, complexa, tem muitas variáveis envolvidas, entende, professor Marcos? Acho que não dá para a gente olhar para esse fenômeno e tratar ele como se fosse assim, uma ciência exata. 2 mais 2 é igual a 4 e ponto final. Não, isso é esfriamento espiritual, o crente hoje é frio, o crente hoje não ama Jesus. Não é por aí. Eu acho que tem variáveis envolvidas. Agora, é claro, a gente percebe também, professor Marcos, muita indiferença, a gente percebe também a falta do compromisso com um projeto de uma comunidade de fé da qual eu faço parte. Eu acho que eu, por exemplo, me cobro em relação a isso, professor Marcos, né? Eu vou à minha igreja hoje, a minha média de frequência é uma vez por semana, né? Normalmente aos domingos. Mas eu me cobro em relação a isso, eu sinto falta de estar mais próximo, né? Essa semana mesmo mandei mensagem para o meu pastor, falei, pastor, eu quero estar mais próximo, mas devido ao momento que eu estou vivendo e tal. Meu pastor é super tranquilo também, né? Então, assim, não é aquele pastor, é compreensivo, então eu conversei com ele sobre a minha rotina, ele me acolheu, né? O meu pastor atual, Animiner Jardim, mando um grande abraço para ele aqui, da nossa igreja Assembleia de Deus em Itacibá, né? Então eu acho que a liderança hoje, professor Marcos, a sua pergunta ela é muito importante, e eu acho que ao invés de cobrar, a liderança precisa também olhar para a realidade social na qual nós estamos inseridos e tentar entender esse momento e a partir disso, aí sim, estabelecer um diálogo, de repente até repensar, inclusive, a agenda da igreja. Eu acho que isso é uma coisa para ser colocada em pauta, sabe, professor Marcos? Porque a gente vê muitas vezes uma agenda de igreja local muito cheia. Eu convivi muito com indiretas de púlpito, cobranças, essa coisa de você estar no culto ali, você não veio tal dia, então você aí você é desqualificado, porque mas por que eu não vim tal dia? Né? Porque você sabe os irmãos por quê? estão... Exatamente, então essa escuta da comunidade de fé, penso eu, ela é fundamental. Estou entendendo, ótima observação na prática mesmo. Interessante que as suas respostas, elas são práticas, não é teóricas, é práticas. A gente vive isso, nós que somos pentecostais, a gente tem que passar no fogo, né? Pentecostal sabe o que é isso, outros não sabem o que é manter, desenvolver a resiliência. Na verdade, a gente vê aí gente que entra numa igreja, aí quando passa uma semana já é passado para ser pastor, em questão de um mês já está consagrado tudo. Mas o crente pentecostal, ele tem aquele teste, prová-lo, para ver se o mesmo ele tem
equilíbrio emocional, se ele tem espiritualidade, se ele é uma pessoa de Deus, se ele busca realmente a Cristo e não título, porque muita gente está voltada a querer títulos, né? Então um dos motivos de muita gente não querer ir para a igreja também, em alguns momentos, eu vou ficar lá no banco, e não sei o que, ninguém me usa, ninguém me vê, aquela síndrome de inferioridade, né? Existem alguns momentos também. Uma coisa que você falou que eu achei fundamental é o líder que está ali na frente, ele ter sensibilidade. Eu acho que quando o líder tem empatia e altruísmo, né, que é justamente duas palavrinhas fundamentais para toda liderança, se colocar no lugar do outro e sentir. Simplesmente isso. Mas tem líder que diz, você tem que vir para a igreja todo dia. Rapaz, todo dia. Não tem como você ter todo dia. Eu já escutei isso muito e sim. Com aquele, meu pai do céu. Então aí a gente se torna muitas vezes pressionado, né, de ir, mas não tem condições de ir. E aquele momentinho que você tem, você preenche com outros fatores. Claro que muitas vezes a gente se torna um pouco crente domingueiro, como você falou agora. Sim. Buscar, né, uma forma de ir mais à igreja, se a gente tiver condições de ir também, né, porque como a sua agenda é muito lotada, como você falou, mas tem um diálogo, e eu achei muito bonito quando você falou assim, que já que seu pastor, ele tem sensibilidade com você, você tem aquele compromisso e responsabilidade de chegar perto dele, meu pastor, eu não podia ir, tal, queria muito estar aí, compromisso. Então, imagine se você não tivesse essa conectividade com o seu pastor, isso bloquearia. Então não teria condições de você chegar e dizer, eu vou dizer nada, eu não devo homenagem. Mas como você faz parte desse trabalho aí. Agora tem gente que tem condições de ir para a igreja, não vai. Tem gente que tem condição de ir e não vai por motivos fúteis. Tem um filme, tem uma série, tem uma festinha acolá, tem um jogo. Então você deixa os trabalhos da igreja, irmãos que estão ali, como do primeiro século, que estavam se esforçando nas casas, adorando ao Senhor, tendo um tempinho que fosse ali para adorar a Deus, se esforçavam o máximo, e nós, no século XXI, com esse desdenho para com os trabalhos da igreja. Quando eu tinha mais tempo, à noite eu ia, culto de terça-feira, quarta-feira, sábado, domingo. Eu gostava muito, gosto, porém o meu tempo hoje infelizmente é escasso. Quem tem tempo, você que está nos ouvindo aí, aproveite, meu querido, minha querida, porque talvez vai chegar um momento que você vai trabalhar, vai exceder o trabalho e não vai ter mais tempo. Já fazendo um ponto de encontro com o que você falou aí, dessas informações, na sua visão, assim, quais os principais motivos, na sua opinião, que levam ou que podem levar alguém a abandonar a igreja, abandonar talvez a Cristo e abandonar o cristianismo? Abandonar a igreja, Cristo e cristianismo. São praticamente uma pergunta em 3 dimensões. Porque tem gente que diz assim, eu abandonei a igreja, mas eu já estou com Cristo. Enfim, o que é que leva na sua mente alguém se afastar, abandonar desde a igreja, Cristo e o cristianismo, na sua visão? Olha, essa é uma big pergunta, hein, professor Marcos? Grande mesmo. Eu diria que esta pergunta que você acaba de elaborar, ela é tema exclusivamente para uma entrevista. Total. No mínimo, a gente fazer Verdade. Não uma entrevista, mas um diálogo mesmo aqui entre nós, aqui, pelo menos uma hora. É verdade. Né?